Olá, tudo bem? Enquanto a NASA e os Estados Unidos detêm a fama de terem sido os primeiros a pisarem no solo lunar, Small step for man, one giant leap for mankind. a Rússia usa a coroa do pioneirismo espacial, uma vez que foi ela, ainda quando era conhecida por União Soviética, quem saiu da órbita terrestre pela primeira vez. E não é só isso. Eles foram além do que os americanos já foram, sendo praticamente os únicos a trazerem informações do planeta Vênus e os primeiros a verem Marte de perto. Aliás, as missões de exploração a Vênus e Marte por parte da União Soviética revelaram descobertas e evidências significativas de vida alienígena em potencial. Essas informações, no entanto, foram mantidas em segredo do público durante muitos anos, até vir à tona por meio de um ex-cosmonauta. Durante a década de 1960, os soviéticos estavam no auge da corrida espacial, com Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço, e o Sputnik I, o primeiro satélite colocado em órbita em toda a história, que havia acabado de retornar de sua viagem. Os soviéticos estavam liderando em todos os lugares. No meio dessas vitórias e triunfos, há várias histórias e segredos profundos, mantidos longe do público. No entanto, agora, em seu leito de morte, um ex-cosmonauta revelou tudo. Quais são esses segredos? Por quanto tempo eles os mantiveram e como eles afetam nosso conhecimento do cosmos? O Sputnik I foi um marco histórico na exploração espacial, sendo o primeiro satélite artificial a ser lançado pela humanidade. Este feito significativo ocorreu em 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik I a bordo de um foguete R-7 Semyorka a partir do cosmódromo de Baikonur. O Sputnik I orbitou a Terra a uma altitude de aproximadamente 215 quilômetros, completando uma órbita a cada 96,2 minutos. Sua presença no espaço durou até 4 de janeiro de 1958, quando reentrou na atmosfera terrestre e se desintegrou devido ao atrito, encerrando assim sua missão. A realização desse feito colocou a União Soviética na vanguarda da corrida espacial durante a Guerra Fria, um período de intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. A notícia do sucesso soviético com o Sputnik I gerou grande impacto e preocupação nos Estados Unidos, levando à aceleração dos seus próprios programas espaciais. Os americanos lançariam seu primeiro programa espacial, o Explorer 1, em janeiro de 1958. Contudo, os soviéticos já haviam lançado ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela Laika, pelo programa Sputnik 2, de novembro de 1957. O caso de Laika, inclusive, é uma história à parte e vale a pena conhecê-la, apesar de um final infeliz para a pobre cadela. A competição entre as superpotências na exploração espacial desencadeou uma série de eventos significativos, incluindo o programa Apollo dos Estados Unidos, que culminou com o pouso na Lua em 1969. Aliás, um feito que até hoje promove discórdias, uma vez que há uma gama de pessoas que apostam que o homem jamais pisou na Lua. De qualquer forma, a corrida espacial tornou-se um símbolo da rivalidade entre os blocos ocidental e oriental durante a Guerra Fria, demonstrando as capacidades tecnológicas e científicas de cada lado. Os esforços da União Soviética em direção à exploração lunar, por meio de programas tripulados, foram uma série de iniciativas destinadas a realizar pousos humanos na Lua, rivalizando com o programa Apollo dos Estados Unidos.
Apesar de negar publicamente sua participação nessa competição, o governo soviético secretamente conduziu 2 programas na década de 1960. O primeiro consistia em missões tripuladas de sobrevoo lunar, utilizando a espaçonave Soyuz 7K-L1, apelidada de Zond, que foi lançada pelo foguete Proton-K. O segundo visava um pouso lunar tripulado, utilizando as espaçonaves Soyuz 7K-LOK e LK, lançadas pelo foguete N-1. A Zond foi projetada para lançar cosmonautas da Terra para circundar a Lua, sem, no entanto, entrar em sua órbita. Ela teve como base a Soyuz 7K-OK. Diversas modificações foram realizadas para reduzir a massa da espaçonave e aumentar sua capacidade de circunnavegação lunar. Ela tinha capacidade para transportar 2 cosmonautas. No início dos testes de voo, surgiram sérios problemas de confiabilidade com um novo foguete Proton, o 7K-L1 e o Soyuz 7K-OK, no qual o L1 estava baseado. Após os notáveis sucessos americanos com a primeira órbita lunar tripulada, em 24 e 25 de dezembro de 1968, com o programa Apollo 8, e o primeiro pouso na Lua em 20 de julho de 1969, com o Apollo 11, e diante de uma série de falhas catastróficas do N-1, ambos os programas soviéticos foram eventualmente encerrados. O programa Zond, baseado em Proton, foi cancelado em 1970 e o programa N1L3 foi efetivamente encerrado em 1974, sendo oficialmente cancelado em 1976. Mas, mesmo que o mundo achasse que os Estados Unidos estavam bem à frente na corrida espacial, mal sabiam as pessoas que os soviéticos não estavam parados. O que ninguém sabia, por exemplo, é que Vênus e Marte já estavam nos planos da União Soviética. E não só isso. As missões secretas de exploração espacial realizadas pela União Soviética em direção a Vênus e Marte revelaram descobertas intrigantes e evidências potenciais de vida alienígena. Revelações estas que têm permanecido ocultas do conhecimento público, envoltas em segredo e mistério. Vamos entender melhor esse contexto. O nome do programa russo era Venera. O objetivo do programa era alcançar o planeta Vênus, ponto de grande interesse, dadas as suas semelhanças físicas com a Terra. Então, em 1961, os soviéticos lançaram a Venera 1, uma sonda equipada com uma série de instrumentos científicos inovadores. Ela contava com um magnetômetro conectado a uma extensão de antena, 2 armadilhas de íons para analisar o vento solar, detectores de micrometeoritos, tubos contadores Geiger e um cintilador de iodeto de sódio para monitorar a radiação cósmica. O experimento, acoplado a um painel solar, desempenhava a função de medir as temperaturas de revestimentos experimentais, enquanto a presença de radiômetros infravermelhos e ou ultravioleta não era descartada. O controle térmico era habilmente mantido por persianas motorizadas, as quais desempenhavam um papel crucial na gestão da temperatura interna da sonda. Essa combinação de instrumentos e sistemas de controle proporcionava à missão uma capacidade abrangente de coleta de dados, permitindo uma exploração mais profunda e precisa do ambiente espacial. Mesmo com a falha, a nave ainda conseguiu enviar algumas informações exclusivas para a Terra. Foram conduzidas 3 sessões de telemetria bem-sucedidas, reunindo dados de vento solar
e raios cósmicos na magnetopausa da Terra. Depois de descobrir o vento solar, Venera 1 forneceu a primeira verificação de que este plasma estava uniformemente presente no espaço profundo. 7 dias depois, a próxima sessão de telemetria agendada não ocorreu e o contato foi perdido. Engenheiros acreditavam que Venera 1 falhou devido ao superaquecimento de um sensor de direção solar. A Venera 2 também perdeu contato com a Terra, mas não enviou dados importantes. Em 1º de março de 1965, a Venera 3, em um feito histórico, tornou-se o primeiro objeto humano a tocar o solo de outro planeta, embora este pouso não tenha sido controlado. Os instrumentos científicos a bordo eram um verdadeiro arsenal de exploração interplanetária, incluindo um magnetômetro, detectores de íons, equipamentos para micrometeoritos e monitoramento da radiação cósmica. A redoma no topo da sonda abrigava uma esfera pressurizada adornada com as insígnias soviéticas, projetada para flutuar nos presumíveis oceanos de Vênus após o pouso. Um toque poético em meio à frieza científica. Notavelmente, a nave não continha retrofoguetes, adicionando um elemento de imprevisibilidade à sua jornada extraterrestre. O programa Venera 4 conseguiu, ao menos, identificar a composição atmosférica de Vênus, como também a falta de oxigênio, água e campo magnético antes de derreter sob intensa pressão e condições atmosféricas. Já as missões 5 e 6 não conseguiram chegar bem à superfície, nem enviar dados desde que entraram na atmosfera venusiana. As 2 sondas foram enviadas em um mesmo programa, mas seguiram rumos diferentes ao se aproximarem de Vênus e ambas perderam contato com o centro de controle. Em 15 de dezembro de 1970, a Venera 7 alcançou o mesmo destino. A sonda soviética fez história ao executar um pouso suave em Vênus, marcando o primeiro artefato humano a realizar tal façanha. Durante 23 preciosos minutos, a Venera 7 tornou-se uma fonte de conhecimento, enviando informações valiosas de volta à Terra. Seus instrumentos, cuidadosamente projetados para suportar as condições extremas, proporcionaram um vislumbre inédito da atmosfera e da superfície venusianas. Em sua breve existência na atmosfera venusiana, o radar da Venera 7 captou ventos furiosos, soprando a mais de 100 km por hora. E os soviéticos ainda surpreenderiam ainda mais o mundo com suas excursões espaciais. Eles trabalharam firmemente na busca por materiais e uma estrutura que suportasse o calor venusiano por mais tempo. A missão Venera 8, por exemplo, conseguiu sobreviver por 50 minutos. A Venera 11 por 95 e a 12 chegou aos 110 minutos, sem ser torrada na superfície de Vênus. O trunfo viria com a Venera 13, que chegou ao planeta vizinho em 1º de março de 1982. A Venera 13 foi lançada com um propósito singular: tocar a superfície abrasadora de Vênus e capturar sua essência em imagens coloridas, algo que nunca antes fora realizado. Assim que a sonda tocou a superfície, seus instrumentos e câmeras, habilmente projetados, começaram a transmitir imagens coloridas da paisagem exótica do planeta. Essas imagens, com tons que ecoam a diversidade de Vênus, foram, sem dúvida, uma grande revelação para os cientistas na Terra. A sonda capturou a majestade dos vastos planaltos e a complexidade das rochas que pontuavam a paisagem. A Venera 13 havia realizado o impensável, proporcionando uma visão sem precedentes de Vênus em cores vibrantes,
um mundo antes encoberto por enigmas e sombras. Evidentemente, as imagens causaram certo furor entre alguns cientistas. Um destes cientistas é Leonid Kizanformality, que afirma haver provas de vida em Vênus, que estão nas próprias imagens granuladas obtidas pela Venera 13. Leonid acredita piamente haver um inseto que lembra a forma de um escorpião presente em uma das imagens. Ele diz que as imagens revelam um corpo, um disco e uma aba preta que emergem, flutuam e desaparecem. E conforme ele ainda sugeriu, se não nos atentarmos à teoria de que não existe vida em Vênus, é provável que vejamos naquele objeto um ser vivo. Já Jonathan Hill, funcionário da NASA, contradisse Leonid, dizendo que as imagens de alta definição demonstram claramente se tratar de um componente mecânico e não um ser vivo. O que você acha que pode ser? Assim como há seres vivos em vulcões aqui mesmo na Terra, não seria lógico haver o mesmo tipo de organismo em Vênus? E não foi somente o planeta infernal que os soviéticos estiveram à frente dos americanos. Marte também foi visitado pela primeira vez por uma nave soviética, a Zond 2, em 1964. Na verdade, missões anteriores haviam sido enviadas ao planeta vermelho. As missões Marsnik 1 e 2, em 1960, e a Mars 1, em 1962. Entretanto, nenhuma delas conseguiu chegar a Marte, sendo que as duas primeiras falharam ainda no lançamento. A Zond 2, cujo destino não era nem Marte, mas Vênus, ainda passou por uma zona em que o planeta vermelho era visível e conseguiu enviar algumas imagens. Mas em 1971, os soviéticos alcançaram Marte com a sonda Mars 3. Essa missão ainda levou um pequeno rover, o M-Rover, que foi especialmente projetado para conseguir superar obstáculos na superfície. A Mars 3 consistia em uma sonda orbital e um módulo de pouso, o Prop-M. A sonda orbital foi projetada para estudar Marte a partir da órbita, enquanto o módulo tinha a tarefa de realizar o pouso na superfície do planeta. Durante a descida, o módulo de pouso transmitiu dados e informações valiosas, fornecendo insights sobre a atmosfera marciana e outros parâmetros. O M-Rover, infelizmente, durou apenas 20 segundos. Ainda assim, o sucesso da Mars 3 colocou os soviéticos à frente dos americanos na corrida espacial. Um dos objetivos da Mars 3 era saber se havia vida em Marte. Não é preciso dizer que todos se assustaram quando foi perdido o contato em apenas 20 segundos de pouso, não é? Isso levou a especulações e mistérios sobre o que realmente aconteceu com a missão. Assim mesmo, fotos de parte da sonda e do paraquedas foram enviados à Terra, sinalizando o sucesso do pouso. Todos esses acontecimentos antecederam os posteriores sucessos da NASA na exploração espacial. Contudo, deixam a União Soviética na vanguarda de muitas descobertas. Tudo o que era descoberto, no entanto, ficava ainda guardado a 7 chaves e coberto pela cortina vermelha do comunismo, que, por incrível que pareça, não queria compartilhar conhecimentos com o resto do mundo. As conquistas e também as perdas espaciais soviéticas só vieram a público com a glasnost, termo que se refere às mudanças políticas internas que ocorreram no início dos anos 90, transformando a antiga União Soviética na Rússia de hoje. Grande parte das informações, especialmente sobre Vênus, foram vazadas no início dos anos 1990, exatamente na época da glasnost.
Não há como afirmar quem foi o responsável por disseminar os segredos soviéticos, mas supostamente foi um ex-cosmonauta que não teve sua identidade revelada, que teria feito isso antes de morrer. Talvez para ele não haveria mais sentido esconder as conquistas do seu país para o mundo. Conquistas estas que só não foram comemoradas ou mais amplamente aceitas e estudadas porque, antes de o mundo ver a Rússia como ela é, uma cortina vermelha era usada para esconder até mesmo o lado aproveitável da ex-União Soviética. Obrigado por assistir e até a próxima. Você sabia que é possível existir um rio embaixo d'água? Já ouviu falar da Atlântide chinesa? Uma cidade que esconde segredos de mais de 1000 anos? Pessoal, o mundo tem muitos segredos e boa parte deles estão debaixo d'água. De tesouros perdidos a animais gigantes. Hoje eu vou te contar as descobertas incríveis feitas por mergulhadores. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo por aqui. Existem muitas coisas embaixo d'água que o tempo tratou de esconder da gente. Objetos antigos, embarcações. Mas não tem nada mais impressionante do que encontrar um ser vivo que desafia as nossas percepções. Durante o mergulho na costa da Cornualha, no Reino Unido, Dan Abbott e Lizzie Dale deram de cara com uma água-viva gigante, maior que os dois. Os mergulhadores estavam participando de um projeto para documentar a vida marinha durante uma semana, quando tiveram um encontro. Essa criatura gigante pode chegar a 35 quilos e alcançar nada mais, nada menos do que 1 metro de diâmetro. Tudo aconteceu de repente. Primeiro, que era para eles procurarem tubarões azuis. E segundo, que Lizzie viu a água-viva de surpresa, já que ela estava analisando algumas algas quando deu de cara com o animal. Ao contrário do que pode parecer, águas-vivas desse tamanho não são consideradas perigosas e nem representam uma ameaça para os humanos, pois têm uma picada leve. O normal é que elas usem o ferrão para confundir organismos pequenos antes de comê-los, como alguns plânctons. Bom, nossa viagem pelos segredos escondidos embaixo d'água agora aterriza em Israel, mais especificamente na costa de Cesareia, onde um tesouro digno de filmes de pirata foi encontrado. Era 2015 e Zvika Fire viu um brilho na praia quando acabava de começar um mergulho na antiga cidade portuária. Como ela já tinha mergulhado na região diversas vezes, tanto para ver os peixes quanto as embarcações naufragadas, Zvika nunca imaginou que por lá tivessem mais de 2.000 moedas de ouro escondidas. Só faltava estar em um baú, não é? Então, a descoberta só foi possível por conta de uma tempestade muito forte que sacudiu o fundo do mar na noite anterior e bagunçou a topografia. Zvika imaginou que o brilho fosse de uma embalagem, mas, ao se aproximar, ela encontrou uma moeda de ouro, com escritas em árabe dos dois lados. Em seguida, ela encontrou mais uma, e outra, até perceber que se tratava do tesouro de um naufrágio antigo. No lugar dela, você levaria o tesouro para casa, não é? Estou de olho em você, tenho certeza. De jeito nenhum que Zvika faria isso. Ela e a equipe entraram em contato com a autoridade israelense de antiguidades para informar sobre o achado. Depois de recuperarem mais moedas de ouro, 24 quilates, foi descoberto que uma única delas era usada para pagar quase 1 mês de salário de um soldado militar de 1000 anos atrás. Com todo o tesouro, provavelmente seria possível contratar um exército de 2.000 soldados por 1 mês. Bom, outra descoberta, que também parece ter saído de histórias de piratas envolvendo o galeão espanhol San José,
que afundou no ano de 1708, com uma carga repleta de ouro, prata e joias, avaliadas em 2019 em até 20 bilhões de dólares. A embarcação é um verdadeiro tesouro perdido no fundo do mar, que já foi alvo de diversas buscas e até foi mencionado no livro O Amor nos Tempos de Cólera, do escritor Gabriel Garcia Marques. O San José afundou na costa da Cartagena, na Colômbia, após perder uma batalha contra os britânicos e ficou escondido por séculos. Foi somente em 2015 que o governo colombiano revelou ter encontrado a embarcação histórica a 600 metros de profundidade. A localização exata acabou não sendo revelada, para impedir que curiosos mergulhem até o local e roubem os tesouros. Entre as muitas coisas que deixaram San José famoso, também estavam os 62 canhões e as quase 600 pessoas a bordo no momento em que ele afundou. A descoberta só foi possível graças à ajuda do submarino robótico Remus 6000. Através de fotos, os especialistas conseguiram confirmar que era San José, por causa dos canhões de bronze com detalhes de golfinhos. Agora, direto para a península de Yucatán, no México. Algum chute do que foi encontrado por lá? Não? Eu conto. Um rio embaixo d'água, é isso mesmo que você ouviu. Um rio escondido nas profundezas de uma caverna subaquática. A cerca de 30 metros abaixo do chamado Cenote Angelita, existe uma região em que a água doce da caverna não se mistura com o rio da água salgada, que flui diretamente do oceano. É até impressionante de se ver. Esse tipo de caverna existe na região do México há milênios, e cerca de 500 quilômetros de cavernas e canais estão interligados. Quando se está na superfície, é possível ver apenas uma camada de água azul, mas ao mergulhar por quase 20 metros de profundidade, as pessoas já conseguem ver um fundo diferente, com uma camada que lembra uma nuvem, além de troncos de árvores e galhos ao redor. O fenômeno natural pode ser explicado por conta de uma camada de sulfeto de hidrogênio que vem da água salgada, o que possibilita essa separação tão evidente dos dois tipos de água. Por mais que o cenário também passe uma sensação fantasmagórica, como se fosse uma verdadeira floresta mística, os mergulhadores que passaram por lá já disseram que é uma experiência para a vida. Bom, a próxima descoberta é um pouco diferente das outras. Trata-se da Atlantis chinesa, ou como é conhecida, Lion City. E por que ela é uma descoberta diferente? É que o pessoal da província de Zhejiang já sabia da existência dela, mas o que eles não faziam ideia era de que, mesmo tendo passado mais de 50 anos desde que a cidade foi coberta pela água, as estruturas continuaram praticamente intactas. A Lion City foi construída há séculos, durante a dinastia Han Oriental, e foi estabelecida inicialmente como condado no ano 208 d.C. Por anos, ela foi o centro da economia e da política na província de Zhejiang. Mas, no ano de 1959, a China chegou à conclusão de que precisava de uma nova usina hidrelétrica bem na região da antiga cidade. Foi aí que começou o processo de inundação e criação do lago Qiandao, que deixou Lion City submersa abaixo de 40 metros de água. A antiga metrópole foi esquecida até 2014, quando um oficial encarregado do turismo mergulhou no lago para verificar o que havia acontecido com a cidade e descobriu que ela havia parado no tempo. Os templos, as estruturas, casas, estradas, vigas de madeira, praticamente tudo ficou protegido dos estragos do sol, da chuva e do vento. 3 anos depois, em 2017, o governo finalmente abriu o lugar para turistas interessados em fazer um mergulho histórico
e conferir uma arquitetura de mais de 1000 anos. Se você achou impressionante aquela água viva, então dá uma olhada no que o mergulhador e videografista subaquático Bartolomeu Bove conseguiu capturar aqui no Brasil. Enquanto ele e um colega mergulhavam no rio Formoso, lá no Mato Grosso do Sul, eles deram de cara com uma das maiores cobras do mundo, a sucuri verde. Uma situação para lá de especial e impressionante, até mesmo para quem está acostumado a nadar com tubarões, como é o caso de Bartolomeu. De acordo com ele, a região ao redor da cidade de Bonito, onde é possível encontrar rios e outros corpos hídricos, é bastante especial para esse tipo de mergulho, pois é um dos únicos lugares em toda a América do Sul em que as sucuris são vistas em águas cristalinas. E é por causa disso que o mergulho com esse impressionante animal é possível. E bota impressionante nisso. A sucuri que eles encontraram tinha cerca de 90 quilos e 7 metros de comprimento. E ao contrário do que o imaginário coletivo pensa, a sucuri estava muito amigável e bastante curiosa com a presença dos humanos. Ela até se aproximou da câmera para investigar de perto o equipamento. De acordo com Bartolomeu, a experiência foi uma das mais incríveis de sua vida. Mas vale lembrar que a sucuri continua sendo um animal selvagem, extremamente forte, que normalmente mata suas presas ao se enrolar em volta do corpo delas. E só porque o mergulhador passou por uma experiência incrível, não quer dizer que vai acontecer sempre, hein? A natureza sempre guarda surpresas. Gostou dessas descobertas? Então me conte aqui embaixo qual você achou mais impressionante. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau! Nikola Tesla foi um jovem inventor e cientista austro-húngaro, que por muitos é considerado um homem extremamente injustiçado no meio científico. Apaixonado por eletricidade, magnetismo, física, matemática, entre outras áreas, Tesla desenvolveu, em um dos seus estudos, um plano matemático baseado em 3 números: 3, 6 e 9. Segundo ele, esses números são a chave para o universo e podem revelar como a natureza e as energias que nela estão funcionam. No vídeo de hoje, vamos te explicar como Tesla desenvolveu essa teoria e o quanto ela pode ser fascinante. Eu sou Ivan Lima e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Mais uma vez, esbarramos em números. Números que estão espalhados pelo universo. Para compreender, o homem descobriu a matemática, que mais que apenas fazer uma conta, pode nos ajudar a entender a formação de tudo a nosso redor. Como já dissemos, Nikola Tesla foi um dos maiores inventores e cientistas de todos os tempos. Nascido a 10 de julho de 1856, na aldeia Smiljan, na época pertencente ao Império Austro-Húngaro, e que nos dias de hoje pertence à Croácia, Tesla foi criado desde pequeno para desenvolver a memória e o raciocínio. Sua paixão por invenções veio de berço. Sua mãe era descendente de uma família de inventores. Em 1873, iniciou os estudos em engenharia elétrica no Instituto Politécnico de Graz, na Áustria, onde estudou principalmente física e matemática. Em 1880, formou-se na Universidade de Praga. Já em 1881, entrou para a Companhia Telefônica de Budapeste, onde começou sua carreira de engenheiro eletricista. A partir desse período, Tesla se interessou por eletricidade e assuntos afins. Foi onde descobriu o chamado campo magnético rotativo, um princípio fundamental da física e da base de todos os dispositivos que usam correntes alternadas. Alguns anos depois, Tesla foi para Nova York, onde trabalhou com outro grande nome da humanidade, Thomas Edison. Ao contrário do que se podia imaginar, Tesla e Edison não se deram muito bem. O inventor que acabara de chegar estava trabalhando em ferramentas para tornar viável o uso de corrente alternada. Já Edison
baseava seus estudos em correntes contínuas, o que fez com que os dois tivessem que encerrar seus trabalhos juntos. Durante sua vida, Tesla foi um grande inventor e registrou mais de 700 patentes em todo o mundo. Entre as mais famosas está a bobina Tesla, muito comum em museus e centros científicos hoje. Mas Tesla tinha outros objetivos. Ele estava obcecado em desenvolver energia livre, sem necessidade de fios e que não custaria nada para os usuários. Como todo gênio, Tesla foi um homem cheio de superstições e manias particulares. Aliás, uma de suas obsessões foram os números, especificamente em padrões, que ele descobriu que se repetiam na natureza de forma natural. Assim como já falei em outro vídeo, chamado Número de Deus, este padrão pode ser tão fascinante quanto. Os números em questão são 3, 6 e 9. Tesla levou esses números tão a sério, a ponto de não ficar em quartos de hotéis cujo número não fossem divisíveis por 3. Limpava seus pratos com exatamente 18 guardanapos, todos os dias. Dava 3 voltas na quadra onde morava, entre outras manias. Mas vamos ao que realmente interessa, os números. Segundo os estudos relacionados a esse tema, acredita-se que a natureza segue um sistema fundamental, chamado sistema binário, ao qual existe um padrão, iniciado em 1 e seguindo uma duplicação, como a sequência de Fibonacci. Além desse, existem outros padrões numéricos que são relacionados a diversas áreas, como a eletricidade e o magnetismo. O modelo chamado matemática de Vortex é um deles. Sobre este modelo, um cientista chamado Marco Robin descobriu um padrão de números que se repete. Esse padrão é 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4 e assim infinitamente. Se você observar nesse padrão, os números 3, 6 e 9 não estão presentes. Isso acontece porque o padrão de números comuns representa o plano físico, a dimensão comum. Já os números 3, 6 e 9 representam um vetor de terceira a quarta dimensão, chamado de campo de fluxo. Esse campo de fluxo é uma energia dimensional superior que influencia o circuito energético dos outros 6 números. Sabemos que isso pode parecer extremamente confuso e, de fato, não é nada simples de se compreender. Alguns cientistas afirmam que essa é a chave para a energia livre, na qual Tesla trabalhou durante toda a sua vida. Vamos explicar os padrões de forma mais simples. Por exemplo, 1 dobrado é 2. Dobrando mais uma vez, chegamos a 4. Mais uma vez, chegamos igual a 8. Se dobrarmos mais uma vez, chegaremos a 16. Mas agora não continue dobrando. Ao alcançar 2 casas decimais, some os números. 1 mais 6 igual a 7. Não pare por aí. Dobre mais uma vez o número 7. E obtermos, assim, o número 14, que somado 1 mais 4, temos o número 5. Logo, o padrão citado anteriormente irá se repetir por diversas vezes. Mesmo que você dobre o número 16, chegando em 32, 3 mais 2, a soma resulta em 5 novamente. Mesmo que façamos isso em sentido inverso, obteremos o mesmo resultado. Mas, como já dissemos, 3, 6 e 9 não estão presentes nessa sequência. Sendo assim, esses 3 números são considerados superiores aos demais. Porém, se começarmos a dobrá-los da mesma forma, obteremos mais uma sequência, com uma estranha diferença. 3 dobrado é 6. Dobrando o número 6, resulta em 12. Logo, 1 mais 2 igual a 3. E assim se repete, revelando uma sequência entre esses 2 números. Mas, e o número 9? Bom, assim como fizemos nos demais, vamos dobrá-lo para ver até onde chegamos. 9 dobrado é 18. 1 mais 8 igual a 9. Ok, vamos continuar. Dobrando o número 18.
chegamos ao número 36. 3 mais 6 igual a 9. Se quiser continuar, verá que todos os números multiplicados resultam em 9. Isso torna uma sequência de si mesmo. Onde queremos chegar com isso? De acordo com essa teoria, todas as energias da natureza giram em torno desses números, sendo que todos os números e sequências são subordinados pelo número 9. Talvez desenhando fique ainda mais fácil de se compreender. Coloque todos esses números na forma de um círculo. Faça a multiplicação em uma linha seguindo a primeira sequência numérica que mostramos. As linhas formam um infinito, onde o 3, 6 e 9 ficam de fora. Agora vamos explicar de forma que tudo fará sentido. Suponhamos que existam dois lados, yin e yang. Em um dos lados, temos os números 1, 2 e 4, ambos dominados pelo número 3. Já do outro lado, temos o número 5, 7 e 8, dominados por 6. E o que está no topo é o número 9, que significa o domínio dos dois lados. É o ponto de equilíbrio, significa a unidade entre os dois lados espelhados. Mais que os demais, o número 9 é especial. Há um mistério que merece nossa atenção. Por exemplo, se analisarmos o grau nas extremidades de formas geométricas, encontraremos o 9 em todas elas. Um círculo de 360 graus, 3 mais 6 mais 0, igual a 9. Trace uma linha reta no círculo, gerando um ângulo de 180 graus. 1 mais 8 mais 0, igual a 9. Da mesma forma, um ângulo de 90 graus. 9 mais 0, igual a 9. Assim por diante. Repare que é infinito, gerando uma singularidade no meio do círculo. Da mesma maneira nas demais formas geométricas. Quando somamos os três lados de um triângulo, temos 180 graus. Um quadrado, 360 graus e assim por diante. Porém, há uma diferença. A singularidade é formada na beirada das figuras geométricas, formando uma espécie de vácuo no meio da imagem. Onde podemos chegar com isso? O número 3 é um lado do círculo apresentado acima e o 6, o outro lado espelhado. Um na singularidade de dentro e o outro nas bordas. As duas formas se completam com o número 9 sendo o centro de tudo isso, em forma de vácuo que gira e estimula as duas formas. Se observarmos, o movimento de rotação em forma de espiral está de fato presente em vários símbolos, como na própria formação das galáxias e de furacões, por exemplo. De acordo com Tesla, essa é a fórmula como a energia e a eletricidade vibram no universo. Até mesmo no planeta Terra, essas propriedades se aplicam. Foi por meio dessa teoria que Tesla queria tanto desenvolver a energia sem fio para a humanidade. Sobre isso, Tesla chegou a construir uma torre, chamada de Torre Warden-Sif, para demonstrar a transmissão de energia sem a utilização de cabos conectores. Porém, por falta de verba e apoio do governo que estava embarcando nos projetos de Thomas Edison, a ideia acabou falindo. Por essa torre, as pessoas poderiam captar energia sem custo algum. De fato, a teoria estudada por Tesla e difundida por outros cientistas nos mostra uma nova perspectiva sobre como o universo funciona. Ou seja, assim como outros exemplos ao longo da história, o universo acaba se desvendando usando matemática simples. Muitos estudiosos acreditam que povos primitivos obtinham esse conhecimento e o usaram de várias formas, como na construção das pirâmides em diversas partes do mundo, e outras construções que ainda hoje impressionam por sua complexidade. Bom, o vídeo de hoje chega ao fim. Espero que tenham se fascinado pelos estudos de Tesla tanto quanto eu. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.
Tchau! A história está repleta de cientistas e inventores geniais, responsáveis por trazer ao mundo conhecimento e ferramentas que levaram ao progresso da humanidade, não é verdade? Muitos deles conseguiram, em vida, aproveitar todas as glórias advindas de suas invenções. Já outros não só não foram reconhecidos, como podem até mesmo ter tido suas descobertas censuradas. Hoje conhecerá a história de Nikola Tesla, o gênio que não teve o reconhecimento em vida e que, após a morte, continua sendo um personagem envolvido em muitos mistérios. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Nikola Tesla nasceu no dia 10 de julho de 1856, no antigo Império Franco-Austríaco, na cidade de Smirja, o município que hoje está localizado na Croácia. Fazia uma verdadeira tempestade de raios na noite em que seu parto ocorreu, o que muitos consideraram como uma espécie de presságio. Afinal, caso você não saiba, Tesla viria a ser um grande pesquisador e inventor de ferramentas envolvendo energia elétrica. Filho de um padre ortodoxo e de uma dona de casa, Nikola teve o talento e a paixão por invenções herdados da mãe. Duca, como era chamada, era muito talentosa na fabricação de ferramentas e até mesmo de aparelhos mecânicos. E, embora não tivesse uma profissão fixa, fazia bicos para trazer um extra para casa. Além disso, a mãe de Tesla tinha um talento especialíssimo. Era muito boa em decorar poemas épicos de sua terra natal, a Sérvia. O inventor também associa sua mãe à sua memória idética, como é conhecida a capacidade que pessoas têm de possuir uma memória incrível, capaz de lembrar de imagens de milhares de fotos e de conteúdos de livros. Incrível, não? Enquanto isso, seu interesse pela física aconteceu, segundo as palavras do próprio, por influência de um professor da matéria no ensino médio. Em 1875, com 19 anos, ingressou em uma faculdade politécnica na Áustria. No entanto, após um período de turbulência, quando se envolveu com bebidas e apostas, abandonou os estudos antes que fossem concluídos. Isso é um fato bem interessante sobre a vida de Tesla. Afinal, um dos maiores gênios de todos os tempos nunca finalizou seus estudos formalmente. A sua primeira oportunidade, porém, não veio através dos livros. Ela aconteceu em 1881. Quando Tesla tinha apenas 25 anos. Neste ano, o futuro inventor se mudou para a Hungria para trabalhar com o inventor húngaro Tivadar Puskás em uma empresa de telegrafia. Dentro de alguns meses na empresa, devido à sua inteligência e conhecimento, o jovem chegou à posição de eletricista-chefe. No ano seguinte, mudou-se para Paris. Lá trabalhou em uma empresa responsável pela instalação de sistema elétrico de um bairro da capital francesa. Na cidade, obteve muita experiência na parte prática do trabalho, que viria a ser importante para as suas futuras invenções. Mais 2 anos se passaram e, em 1884, Tesla foi para os Estados Unidos para trabalhar para ninguém mais, ninguém menos que Thomas Edison, o inventor da lâmpada e de muitas outras ferramentas importantes da época, como o gramofone e o cinescópio. Nessa empresa, também começaram as polêmicas e mistérios da vida de Tesla. Ele trabalhou por lá durante apenas 6 meses. E o que contam os relatos, tanto de Tesla em seu diário como de outros funcionários, é que o inventor não teria entendido uma piada contada pelo seu gerente. Seu superior havia prometido que, se ele conseguisse aperfeiçoar uma quantidade de máquinas,
ele ganharia um bônus de $50 mil. E foi o que Tesla fez. Para conseguir realizar a missão, trabalhou cerca de 19 horas diárias durante um ano. Quando apresentou seu trabalho, o gerente disse que ele não havia entendido que era apenas uma piada. Que piada sem graça, não? Conforme relatos e anotações do incidente, a promessa realmente não era muito provável, já que o gerente e o próprio Edison, o dono da empresa, eram conhecidos por serem mesquinhos. Porém, esse foi o estopim que o inventor precisava para criar sua própria empresa e começar a produzir as invenções que passavam em sua mente. Logo em 1887, 2 anos após sair da empresa de Edison, Tesla apresenta uma de suas grandes criações, que guiaria todo o seu trabalho pelo resto da vida: o motor de indução por corrente alternada. Agora vamos parar um pouquinho para eu te explicar melhor sobre os tipos de correntes que existem, já que isso será importante para a história do inventor. Tesla acreditava que o ideal seria a corrente do tipo alternada, um tipo de corrente elétrica em que o sentido da condução das cargas muda a todo momento. Esse tipo de corrente é muito mais segura que a corrente contínua, já que ocasiona menos arcos voltaicos, que são geralmente os responsáveis por acidentes como explosões e incêndios. Então, segura essa informação aí, que ela é importante, beleza? Ok. Continuando. Na época de sua criação, o motor foi uma verdadeira revolução na vida das pessoas. Antes, com a corrente contínua, só era possível fazer com que a eletricidade acendesse apenas lâmpadas. Após a invenção, as casas conseguiram suportar eletrodomésticos e, posteriormente, surgiram os elevadores nos prédios. Na prática, o trabalho de Tesla permitiu que a energia gerada conseguisse viajar grandes distâncias, diminuindo a necessidade de construção de grandes centros de energia na cidade. Tesla também acreditava que, através da corrente alternada, ele poderia algum dia criar um certo tipo de tecnologia. O aprimoramento desse estudo levou aos feitos mais importantes, pelo menos na prática, de Tesla. Em 1895, 10 anos após criar o motor de indução, as mesmas ideias levaram à construção da primeira hidroelétrica moderna, a de Niágara, nos Estados Unidos. Até hoje, as hidroelétricas são construídas da mesma maneira desta feita pelo austríaco. Alguns anos depois, o inventor embarcou no que seria a grande missão da sua vida. O inventor era célebre por ser um grande progressista e ambientalista. Tesla não acreditava em riquezas e não mostrava interesse em dinheiro. Acreditava também que o mundo estava fadado à autodestruição caso o ser humano não pensasse na maneira como a energia era gerada. Visionário, Tesla viu que o consumo dos combustíveis fósseis seria a maldição do próprio homem. Para cumprir a missão de criar energia limpa e infinita e o que tornaria possível o acesso gratuito da população a ela, Tesla conseguiu o suporte financeiro de um banqueiro. Com o investimento, comprou um terreno baldio em Nova York, no bairro de Long Island. No lugar, ele construiu uma torre onde pretendia, de alguma maneira, transmitir, sem nenhum tipo de cabo, altas quantidades de energia elétrica de um ponto a outro. Na prática, Tesla nunca conseguiu realizar esse feito. No entanto, os estudos feitos durante o tempo em que ele liderou o projeto, que foram aproximadamente 6 anos, ajudaram na invenção de coisas muito importantes para o nosso cotidiano atual. Tesla não conseguiu transmitir grandes quantidades de energia de maneira que não fosse perigosa, porém, descobriu que era possível enviar potências baixas de correntes elétricas. Essa descoberta possibilitou que coisas como o controle remoto e os carrinhos de controle
fossem criados. É também nesse momento que começa uma das grandes teorias da conspiração da vida de Tesla. Conforme certos estudiosos, o inventor poderia até mesmo ter conseguido terminar seu trabalho, criando energia limpa e grátis para as pessoas. No entanto, quando o investidor e banqueiro americano J.P. Morgan percebeu que não seria possível cobrar por essa energia, parou de investir no projeto de Tesla. Muitos, porém, dizem que isso é uma falácia e que Tesla não conseguiu realmente ter feito sua ideia funcionar na prática. Fato é que, após esse evento, ocorrido em 1906, o inventor entrou em um surto no qual ele nunca mais se recuperou inteiramente. Ele passou os próximos anos tentando buscar financiamento para os seus experimentos e inventou muitas outras coisas incríveis. No entanto, devido à sua personalidade antissocial e aversão à riqueza, morreu em total pobreza e sozinho, na suíte de um hotel no ano de 1943, aos 86 anos. Para apimentar a polêmica, logo após sua morte, o FBI tomou posse de praticamente todos os seus pertences. Muitos foram devolvidos à sua família e muitos também estão em exposição em museus. Contudo, as autoridades americanas ainda mantêm várias anotações e projetos que Tesla fez em segredo. Todo esse cenário gera um clima misterioso sobre o assunto e um prato cheio para conspiracionistas que afirmam que o cientista já respondeu muitas questões importantes para a sustentabilidade. Só que, no entanto, essas soluções são mantidas em segredo, porque não seriam lucrativas para as grandes empresas. Oficialmente falando, o governo americano diz que a apreensão das anotações de Tesla eram importantes para combater um inimigo importante na época que Tesla morreu. No caso, Hitler e sua ditadura nazista. Tesla também era, caso você não saiba, um inventor de aparelhos militares e possuía um projeto conhecido como Raio da Morte, uma espécie de laser de partículas que, caso fosse realmente construído, poderia mudar o rumo de qualquer guerra. E você, o que acha de tudo isso? Tesla teria resolvido o problema da busca por energias limpas? E teria sido silenciado pela indústria e pelo governo? Ou ele teria fracassado? Diz aqui pra gente nos comentários. Fala também se você quer ver mais vídeos sobre esse gênio. Acredite em mim, tem muita coisa para falar sobre esse homem incrível. Eu fico por aqui, mas logo logo eu estou de volta. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Por que será que parece que sempre que estamos prestes a descobrir algo novo sobre o espaço, alguma coisa não é como parece? As imagens não são nítidas. As agências não sabem. Eu fico me perguntando, será que sabemos sobre tudo? A NASA é uma das agências aeroespaciais mais famosas do mundo e parece não ser muito transparente sobre suas descobertas. Meu nome é Ivan Lima e hoje nós vamos passar por alguns segredos que a agência americana não quer que saibamos. Talvez uma das informações que mais vai te chocar esteja relacionada com os possíveis dados que a NASA esconde sobre Marte. É inegável que o planeta vermelho é um dos mais curiosos do nosso sistema solar e, atualmente, é investigado por várias agências ao redor do mundo. Será que o planeta já abrigou vida? Talvez a NASA tenha em mãos a resposta e se recuse a revelá-la. Quando a sonda espacial Curiosity chegou ao planeta vermelho em 2012, ela tinha como objetivo vasculhar a cratera de Gale, uma busca de indícios de vida, se já houve água no local e fazer mais estudos para futuras expedições. Diversas imagens foram enviadas para a Terra e algumas eram bastante misteriosas, como uma que mostra uma espécie de objeto que parece ter
saído de uma civilização antiga. Algumas das imagens, é claro, se tornaram confidenciais. Já outras acabaram vazando e geraram diversas teorias da conspiração. E não é só Marte que ganha teorias. O nosso próprio satélite natural também possui vários mistérios, alguns bem fora da casinha, por sinal. Quando a NASA lançou a sonda LRO, que deveria orbitar a superfície da Lua e fazer uma espécie de mapa 3D do satélite, a nave também fez imagens que podem provar que existe, ou já existiu, vida por lá. Em uma das crateras, foi vista uma estrutura bastante estranha, que muitos teóricos afirmam ser de uma base extraterrestre. Mas alguns especialistas dizem que pode ser apenas uma formação natural da Lua. Sem falar que a sonda tirou várias fotos de equipamentos das missões Apollo deixados por lá. Então, a tal base alienígena poderia ser resquícios da passagem humana pelo satélite. Ao longo dos anos, a NASA já liberou diversos materiais sobre a exploração espacial para o público. Imagens, vídeos, pesquisas e, normalmente, a agência até permite que o público acompanhe ao vivo o que está acontecendo em algumas missões, como na Lua, Marte e na própria órbita da Terra. Só que existem algumas ocasiões em que a NASA parou de repente as transmissões ao vivo do nosso planeta. Muitos acreditam que os cortes são feitos justamente quando um objeto não identificado está passando em frente às câmeras. Outros pensam que isso acontece porque a agência quer esconder alguma coisa confidencial do público. E para completar os mistérios, a NASA alega que o motivo das interrupções está relacionado com uma simples perda de sinal. Em qual versão da história você acredita, hein? Lá na metade do século XX, entre os anos de 1945 e 1959, o Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos lançou uma operação secreta. Essa não foi a primeira vez que o país desenvolveu algo do tipo, e com certeza não foi a última. Chamada de Operação Paperclip. O programa tinha como objetivo incorporar e levar até os Estados Unidos alguns cientistas, engenheiros e técnicos alemães especializados em diversas áreas, como foguetes, armas químicas e medicina. Tudo isso logo após a Segunda Guerra Mundial, para que os alemães trabalhassem com o país americano. Estima-se que cerca de 1.600 cientistas foram recrutados, sendo que vários deles eram ex-membros ou mesmo ex-líderes do Partido Nazista. Os Estados Unidos não estavam para brincadeira quando o assunto era a liderança da Guerra Fria. Só que a União Soviética também fez o mesmo, com uma operação que agregou mais de 2.000 especialistas alemães. Entre os que foram para a América estava Kurt Debus, um oficial de uma organização paramilitar nazista que acabou se tornando o diretor do Centro de Operações de Lançamentos da NASA. Só que o nome mais conhecido de toda essa empreitada é o de Wernher von Braun, um engenheiro de foguetes que teve um papel fundamental no desenvolvimento de programas aeroespaciais. Ainda assim, hoje em dia, a agência americana mantém como sigilosos quase todos os arquivos da Operação Paperclip. Por que será? Outro caso que deixa o público com uma pulga atrás da orelha diz respeito ao 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong deu um pequeno passo para um homem e um salto gigantesco para a humanidade. Naquele dia, Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua, um dos dias mais memoráveis da história, e que passou por um sufoco depois de um tempo. Ao lado de Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins foram encarregados de documentar de maneira audiovisual a chegada da humanidade no nosso satélite.
Só que as gravações originais na Lua foram perdidas pela agência. Para resolver o problema, a NASA contratou uma empresa de Hollywood para fazer a recuperação de filmagens feitas pelo canal CBS e também de seu próprio acervo. O pessoal da empresa realizou o trabalho com êxito e atualmente você pode até encontrar os arquivos com uma qualidade superior no site da NASA. Parece perfeito, mas aqui temos um ponto interessante. E se essas filmagens foram perdidas propositalmente, hein? Essa é uma questão para se pensar, já que muitas pessoas não acreditam que a humanidade chegou à Lua, justamente por causa desse tipo de informação. O nosso colossal Sol também não escapa das teorias. Assim como a órbita da Terra e da Lua, a superfície da nossa estrela também possui imagens em tempo real. É verdade que elas não costumam mostrar nada de inesperado por lá. Afinal, estamos falando de temperaturas absurdas para alguma coisa resistir a uma aproximação. Só que o entusiasta estava dando uma olhada na exibição e viu um objeto bem estranho perto da superfície do Sol. A imagem foi lançada na internet e muitos têm certeza de que se trata de um OVNI. Depois que a foto foi publicada no YouTube, a NASA decidiu tirar a foto da página oficial. O porquê disso, ninguém sabe. Mas é claro que a atitude fez com que várias pessoas teorizassem que a agência sabe muito mais do que realmente divulga. Só que a NASA não guarda segredos apenas sobre o espaço. Talvez um dos mais curiosos e menos conhecidos do público envolva a aeronave X-37B. Você já ouviu falar? Ela também é chamada de veículo de teste orbital. E como a gente pode ver nas imagens, a nave parece uma espécie de ônibus espacial pequeno. Como o X-37B não é tripulado, a operação dele fica a cargo da Força Aérea dos Estados Unidos, que falam que o objetivo é fazer algumas missões orbitais e demonstrar tecnologias. Mas a verdade parece estar bem longe disso, porque ninguém fora do projeto sabe o que o X-37B realmente faz ao redor do planeta. Outro ponto mais estranho é que a NASA não menciona a nave em seus relatórios. Há quem diga que ela é uma espécie de arma espacial que poderá ser usada no futuro como um interceptor de satélites. A NASA também é responsável por realizar algumas missões secretas no espaço aéreo africano. Não se sabe exatamente quantas foram, mas uma notícia em 2014 levantou teorias. Naquele ano, a nave WB-57 foi fotografada enquanto sobrevoava o leste do continente. Por mais que eles tenham confirmado que a aeronave realmente estava por lá, os oficiais americanos se recusaram a dizer o que ela estava fazendo. Ao que parece, a nave poderia estar sobrevoando a África para dar aos militares uma visão ampla do território, no caso deles precisarem fazer operações no futuro, como já aconteceu no Afeganistão. O próximo segredo vai fazer você perder o sono hoje à noite. Vamos lá. Entre 1952 e 1970, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou vários estudos sobre objetos voadores não identificados, no que ficou conhecido como Projeto Blue Book. Os principais objetos dos estudos eram analisar cientificamente as informações sobre OVNIs e estabelecer se eles representavam uma ameaça para a segurança nacional. Em uma suposta filmagem extraída do projeto, é possível ver uma espécie de corpo humanoide caminhando na superfície da Lua. Algo completamente diferente de um ser humano. A polêmica sobre as imagens foi tão grande que a NASA se viu envolvida demais, já que muitos teóricos começaram a dizer que elas foram feitas durante a primeira missão lunar. Ainda assim,
A NASA se negou a fazer qualquer tipo de declaração e as filmagens continuam um mistério. Será que estamos sendo enganados? O que mais eles sabem e não divulgam? Me conte aqui embaixo a sua opinião e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau! O Vaticano é conhecido por sua incrível cultura, arquitetura e monumentos, assim como por ser a sede do papado. Porém, por trás dos púlpitos e das batinas, o Vaticano é também um centro de controvérsias e tem sua dose de segredos obscuros. Dizem que no subsolo da sede há um espaço enorme contendo documentos e objetos milenares do mundo inteiro, o chamado Arquivo Apostólico do Vaticano, ou como ficou sendo conhecido popularmente, os Arquivos Secretos do Vaticano. Além dessa coleção de documentos, algumas histórias sinistras envolvendo o Vaticano ainda são alimentadas e levantam diversas questões. Exemplo disso é o caso de Emanuela Orlandi, o maior mistério da era moderna na cidade do Vaticano. A adolescente desapareceu depois de ter uma aula de flauta em 22 de junho de 1983. E mesmo havendo relatos de avistamentos da garota tempos depois, nada foi confirmado. Até agora, o desaparecimento de Emanuela continua sendo o mistério não resolvido mais famoso da Itália. Mas o que exatamente aconteceu? Bom, filha de um funcionário do Banco do Vaticano, Hércules Orlandi, Emanuela havia terminado o ano letivo, contudo, ainda tinha aulas de flauta 3 vezes por semana em Roma. Naquele 22 de junho, depois da aula, ela ligou para os pais, dizendo ter recebido uma proposta de emprego em uma empresa de cosméticos e que, por isso, chegaria tarde em casa. Ela foi vista pela última vez no ponto de ônibus habitual e entrando em um automóvel BMW. Ninguém nunca soube informar quem estava dirigindo aquele veículo ou se realmente aconteceu a suposta entrevista. Nada disso foi confirmado e as autoridades ainda não têm respostas confiáveis. Em maio de 2012, o interesse pelo caso foi renovado e alguns testemunhos estranhos surgiram. O padre exorcista do Vaticano, Gabriele Amorth, acreditava que a jovem foi sequestrada pela polícia do Vaticano. Ele acha que Emanuela foi abusada e depois assassinada e que tudo foi encoberto pelo Vaticano. A família nunca desistiu. E por isso, agora em 2023, o Vaticano permitiu que se fizesse uma nova investigação, que está em andamento. Mudando de assunto. Bom, os papiros são alguns dos documentos mais antigos que conhecemos, sendo até um pouco mais modernos do que as ancestrais placas de pedra. Entretanto, há um certo alvoroço quando o assunto é o papiro de Tuli, supostamente escondido nos arquivos do Vaticano. Primeiro porque ele é considerado uma das maiores evidências de vida alienígena conhecidas da antiguidade. De acordo com a interpretação popular, o papiro supostamente descreve a observação de objetos voadores não identificados no céu do Egito, durante o reinado do faraó Tutmoses III, por volta de 1440 a.C. O papiro teria sido encontrado em 1953, em meio a tantos outros documentos dos arquivos do Vaticano, por Boris Raschfels, e teria sido guardado pelo arqueólogo e então diretor do Museu do Vaticano, Alberto Tulli. Segundo relatos, o arqueólogo teria encontrado esse papiro em 1930, durante escavações no Egito. Boris tratou de traduzir o papiro e chegou a publicar parte das inscrições em jornais da época. No entanto, nem todo mundo concorda com a existência desse papiro. Nada consta nos autos da arqueologia sobre sua descoberta. Se Tulli realmente encontrou esse papiro, nunca fez o comunicado oficial da descoberta.
É importante notar que muitos especialistas em egiptologia acreditam que o suposto papiro de Tule é uma fraude moderna, criada como parte de uma farsa ou para promover teorias da conspiração sobre OVNIs. Portanto, não há informações precisas sobre o que aconteceu com o suposto achado, já que ele provavelmente nunca existiu. João Paulo I morreu inesperadamente, em setembro de 1978, 33 dias depois de se tornar Papa. Ele tinha apenas 65 anos, uma saúde quase perfeita e parecia estar de bom humor antes de sua morte. Na época, muitos começaram a apontar dedos e as pessoas começaram a inventar teorias da conspiração. Isso aconteceu porque os fatos que sucederam sua morte soaram bastante estranhos à população. Houve inconsistências na história oficial do Vaticano, assim como irregularidades na forma como o corpo foi tratado. Até hoje, muitos acreditam que o Papa João Paulo I foi assassinado. Mas quem iria assassinar o Papa? Alguns suspeitaram do cardeal Sebastiano Baggio, o principal responsável pelo processo de seleção de novos bispos no Vaticano, além de ter sido um notório maçom que trabalhou para nomear apenas bispos liberais. Logo após João Paulo I assumir o cargo, ele removeu Baggio de sua congregação, devido às suspeitas de corrupção. Baggio teria assassinado João Paulo I por vingança? Será? Existe outra série de teorias por aí também. Alguns acreditam que a CIA estava envolvida. Outros acreditam que pode ter sido a máfia italiana em conexão com altos funcionários da igreja. A teoria diz que houve uma grande fraude no Banco do Vaticano e João Paulo iria expô-la para evitar um escândalo. Os funcionários do Vaticano teriam trabalhado com a máfia para manter o Papa quieto para sempre? O que você acha que realmente aconteceu com o Papa João Paulo I? Deixe-nos saber nos comentários. Você já ouviu falar de São Malaquias? Foi um bispo irlandês que viveu no século XII. Séculos depois de sua morte, em 1590, ele teria orientado o monge beneditino Arnold Wyon a transcrever e publicar suas profecias. Malaquias teria tido visões apocalípticas quando viajou a Roma em 1139 e as escreveu em 112 frases, cada uma mais enigmática que a outra. Cada uma das frases representa um papa, sendo que após o 112º, a Igreja Católica passará a ter um novo líder, que governará na desolação do mundo e que Roma será destruída. Coincidência ou não, o atual Papa, Papa Francisco, é o Papa de número 112. E isto significa que, de acordo com São Malaquias, será o último a administrar a Igreja. Os mais crentes podem entender isso como sendo a vinda do anticristo, que tomará o lugar do Papa e administrará o mundo por um tempo, inicialmente trazendo fartura e sensação de segurança, até mostrar sua verdadeira face. Será o princípio do fim, segundo também as previsões apocalípticas no livro de João. Muitos acreditam que o Vaticano possui essas transcrições de Arnold Wyon, ou melhor, as previsões de São Malaquias, bem guardadas em seus arquivos. Nos arquivos secretos do Vaticano, foi também encontrado um enorme pergaminho, medindo quase 5 metros de comprimento, datado de mais de 800 anos atrás. Apesar do seu estado, contando com diversas manchas roxas em sua extensão, grande parte do pergaminho pôde ser recuperada, trazendo uma história interessante. Ele conta a história de Laurentius Loricatus, um adolescente que acidentalmente teria matado um homem na Itália e, para não ser punido,
resolveu fugir e se esconder. Segundo a lenda, o jovem se refugiou em uma caverna, onde permaneceu sozinho por 34 anos. Todos os dias, o jovem falava com Deus e se chicoteava, como uma forma de autopunição pelo seu pecado. Segundo consta no pergaminho, após a morte de Loricatos, alguns homens da época foram até o Papa e pediram para santificá-lo, uma vez que acreditavam no seu arrependimento real e que ele merecia o título de santo. O Vaticano, no entanto, nunca aceitou esse pedido e, assim, Laurentius Loricatos não se tornou conhecido, nem muito menos um santo. Já ouviu falar que o Museu do Vaticano possui tesouros e objetos do mundo inteiro? De várias centenas e até milhares de anos? Lá é possível ver de perto itens do Antigo Egito, carruagens romanas, valiosas pinturas renascentistas, esculturas e até artefatos tomados de povos indígenas do mundo todo. Tudo isso foi coletado em épocas e situações diferentes, como nas cruzadas ou durante as missões de cristianização dos povos indígenas em todos os continentes. A realidade histórica não deixa margens para dúvidas, que além de retirar das tribos os seus pertences, a Igreja destruiu suas culturas e puniu sem dó os nativos mais arraigados às suas tradições. Os arquivos secretos do Vaticano guardam muito mais do que isso. O que só não dá para entender é o motivo pelo qual a Igreja proíbe o acesso a tanta informação. Ou seja, temos uma verdadeira biblioteca de Alexandria e não podemos acessar mais que 10% do seu conteúdo. Por quê tanto mistério?